Olá pessoal, É, vamos ver hoje a parte de escala, certo? Escala é tão importante quanto os outros conteúdos que a gente viu aqui na topografia. Importante porque a gente viu que os produtos que a gente utiliza na topografia são quais? São ângulos e distâncias, né? Ângulos e distâncias de figuras geométricas no tamanho real. Mas como é que a gente representa isso no papel? Porque o real é muito difícil de representar no papel. Ou seja, a gente tem que diminuir aquilo que é grandão para tentar colocar no papel. Então a escala vai nos ajudar a fazer essa diminuição. Diminuir como? Em proporções. Então vamos lá ver o que é essas definições de escala, certo? Vamos tentar aprender sobre essa parte de escala e tentar colocar tudo que a gente vê no desenho, né, que a gente já viu a definição de topografia, que é tentar trazer do real, né, do que a gente está vendo no terreno, para o papel, para a gente estudar no papel. Então, o conceito de escala é o quê? É a relação entre o tamanho dos elementos representados em um mapa, certo? No papel, né? No mapa, e o tamanho correspondente medido sobre a superfície da Terra. Ou seja, o real, a gente tenta colocar o real no papel, certo? Sendo que quando a gente vai fazer isso, a gente tem que trazer numa certa proporção, para não desconfigurar esse objeto que está lá no campo para o papel, certo? Então a gente faz em forma de escala, dessa proporção. Certo? A escala vem a ser uma relação entre a distância de dois pontos, ó, a relação entre a distância de dois pontos quaisquer do mapa com a correspondente distância na superfície terrestre. Certo? Então, qual é o uso da escala? Para evitar distorções, ó, como eu já falei anteriormente, e manter a proporcionalidade entre o desenho e o tamanho real do objeto. Certo? Exemplos, eu quero trazer objetos grandes, eu quero reduzi-lo. Ou objetos pequenos, eu quero ampliá-los. Existem objetos que a gente não consegue ver ao olho nu, que não é o caso dos elementos da topografia, né? No caso da topografia, a gente não consegue ver ao olho nu, eu quero tentar vê-lo. Seria o quê? Os micro-organismos, as bactérias, então, que a gente consegue ver no microscópico, mas nem sempre a gente no microscópio vai ver, então a gente tem que desenhar no papel, fazendo o quê? Uma ampliação daquilo que é o real. Então, as condições para as duas figuras serem semelhantes entre si, primeiro, tem que ter o quê? Os lados correspondentes ter a mesma razão de semelhança, ou seja, a proporção que eu utilizar desse lado, o real, vamos dizer que mede 900 centímetros no real, quando eu jogo para o papel, ela está medindo 9 centímetros, ou seja, na proporção de 1 para 100. Então, esse lado aqui também vai ter que ter a mesma proporção, a mesma escala, de 1 para 100. O real ter 100 vezes maior do que o tamanho do desenho. Nunca pode acontecer isso aqui, certo? Onde o real aqui está valendo 100 vezes mais do que o desenho. Quando eu vou para o outro, como é que se diz? O outro alinhamento, esse real aqui valer menos de 100 vezes mais do que o desenho. Isso não pode acontecer. Isso aqui é impugnado, certo? E outras condições para essa semelhança existir é que os ângulos correspondentes do real e do desenho tem que ser igual. Se no campo aqui mede esse ângulo 90 graus, no papel vai ter que ser medido 90 graus. Se ele mede 120 graus, no papel tem que medir 120 graus. E assim vai. Ok? Então, sempre lembrando, quando eu fazer essa proporção, trazer do real para o papel, fazer essa escala, sempre observar que todos os alinhamentos, certo? Se eu estou utilizando uma escala, eu tenho que utilizar a escala para todos os alinhamentos, para todas as figuras, a mesma escala. Eu não posso mudar a escala no desenho. Se eu começar a trabalhar com a escala de 1 para 10 mil, eu tenho que trabalhar todos os meus objetos real, quando eu vou trazer para o papel, na escala de 1 para 10 mil. Não pode ser diferente. E os ângulos correspondentes têm que ser iguais, certo? O ângulo real daquela figura geométrica, todos os ângulos têm que ser igual do real para o papel, para o desenho. E escala, ela pode representar de duas maneiras. Eu posso representar na forma de fração, 1 para 100, 1 para 2000, ou de proporção, 1 na proporção de 1 para 100, na proporção de 1 para 2000. Ok? Então, são as duas maneiras de a gente representar na nossa planta essas escalas, certo? E existem dois tipos de escalas que a gente vai ver mais a seguir. A relação desenho
real quando o Lzão sobre o Lzinho, o Lzão é o real, o Lzinho é o desenho. Quando o real sobre o desenho é igual a 1, essa proporção, essa relação vai ser o quê? Vai ser 1 para 1, né? Se eu estou dividindo 100 por 100, vai dar igual a 1. Então, 1 para 1 é uma escala natural, a proporção de 1 para 1, certo? Quando Lzão é maior, o Lzão sobre Lzinho é menor do que 1, quer dizer o quê? Ó? O Lzão dividido por Lzinho está dando menor do que 1. Ou seja, o Lzinho, o real, é o quê? Menor do que o desenho. Então, essa escala é uma escala de ampliação. Eu tenho que ampliar o desenho para poder ver, para poder enxergar, desculpa. É uma escala de 2 para 1, uma escala de 100 para 1, uma escala de 1000 para 1, certo? Ao contrário do que a gente utiliza aqui na topografia. Que o Lzão, ó, dividido por Lzinho, vai dar um valor maior do que 1. Geralmente a gente utiliza assim, né? O real é bem maior do que o desenho. Se o real é maior que o desenho, é uma escala de redução. O que eu estou trazendo do real para o papel, eu estou reduzindo o tamanho daquele objeto, certo? É uma escala de redução, uma escala de 1 para 20, 1 para 100, 1 para 1000, ok? E assim vai. Vamos aqui agora observar alguns detalhes, certo? Que detalhe é esse? No mapa. O mapa, geralmente, a escala ela vai a partir de 1 para 500 mil, certo? Ou seja, tudo que for menor do que a escala de 1 para 500 mil é mapa. Porque assim, quanto menor a escala, maior quantidade de área eu consigo colocar naquele meu papel. Quanto maior a escala, menor a quantidade de área, certo? E escala maior, aqui, a escala menor eu tenho o quê? Esse denominador aqui, ó, maior. Então, se a escala for 1 para 500 mil, ela é menor do que uma escala de 1 para 100 mil, certo? Porque o denominador tem que ser maior. Estou dividindo esse número 1 por 500 mil. Ou seja, o real é 500 mil vezes maior do que o desenho, certo? Quando a escala está entre 1 para 10 mil e 1 para 500 mil, a gente chama esses desenhos de carta, certo? E quando ela é até 1 para 10 mil, certo? Uma escala maior, né? Uma escala de 1 para 10 mil é maior do que de 1 para 500 mil. Então, a gente chama de planta. Ou seja, ó, quanto menor o denominador, menor quantidade de informações eu consigo colocar naquela planta, naquele papel, certo? Quanto maior o denominador, maior quantidade de área, de informação, desculpa, de área eu consigo colocar naquele papel. Eu tenho maior área, mas uma menor quantidade de informação. Quando eu tenho menor denominador, eu tenho menor área, sendo que é a maior quantidade de informação, maior quantidade de detalhes, certo? Seguindo o raciocínio do slide anterior, principais escalas de sua utilização, vamos ver ó, quanto eu vou aumentando o denominador, eu vou conseguindo colocar uma quantidade maior de área dentro do meu papel. Veja só, detalhe de terrenos urbanos. Eu sempre utilizo a escala de 1 para 50. Eu quero ver aqui, ali nos meios fios, eu quero ver na minha planta a rua, quero ver algum detalhe de um banco, uma coisa assim que detalhes urbanos que eu preciso observar naquela planta. Sendo que veja que a área que eu vou colocar ali é um pouco menor do que a área que eu vou colocar numa planta de pequenos lotes e edifícios. E assim vai, sucessivamente. Ó. Uma planta de arruamento e loteamentos urbanos. Eu sempre utilizo uma escala de 1 para 500 a uma escala de 1 para 1000. Certo? Veja que eu estou aumentando o denominador, estou aumentando a quantidade de área que eu vou colocar naquela meu papel. Planta de propriedade rural, aqui uma propriedade já é maior do que o detalhes urbano. A escala de 1 para 1000, 1 para 2000, 1 para 5000. Planta cadastral, a escala de 1 para 5000, 1 para 10.000. Cartas, veja que é a parceira de planta para cartas, a escala de 1 para 50 mil, 1 para 200 mil, e assim vai. Okay? Veja que eu vou botar ó, um estado, eu não consigo colocar um estado, vamos dizer, o estado de Pernambuco, o estado da Bahia, numa planta com a escala de 1 para 50. Não vou botar quase nada da Bahia ali. Certo? Agora, se eu coloco ó, numa planta de um denominador bem maior, 1 para 10 milhões, aí eu consigo ver mais coisa. 1 para 500 mil, ok? Então, bota na cabeça que sempre maior denominador, maior área, menor quantidade de detalhe. Aqui a gente vê na planta, um exemplo de uma planta, ó, veja a quantidade de detalhes que existe nessa planta, ó, dos lotes,
Isso aqui, na verdade, isso aqui está parecendo ser algum, uma empresa, alguma coisa assim que tem vários cômodos, certo? Aparentemente está parecendo ser isso. Para ter uma carta, veja que eu não consigo ver mais os detalhes das ruas, os detalhes das casas, das edificações, detalhes de uma cisterna, não consigo ver mais aqui. Aqui eu consigo ver ó, as cores de níveis, certo? E provavelmente aqui, ó, provavelmente não, desculpa, aqui são os lençóis, não, aqui são as passagens de água, certo? Que vai acompanhando aqui essas curvas de nível, que na frente a gente vai aprender a, a ler essas curvas de nível. Onde é que está, a água está descendo de onde para onde, por onde a água está, o caminho da água, tudo isso a gente vai aprender nas próximas aulas. E o mapa, veja que não tem detalhe nenhum. Aqui só tem um país, que na verdade são países, né? Mas eu posso ter um mapa no Brasil mesmo, mapa do Brasil, vários estados, eu já não consigo ver cidade. A cidade vê só os nomezinhos, né? Identificando onde é aquela cidade, mas já fica menor a cidade. E por aí se vai. Tipos de escala. Eu tenho tanto escala gráfica como escala numérica. É importante a gente saber a diferença das duas e quando utilizar uma das duas. Certo? Vamos falar um pouquinho aqui da escala numérica. Primeiro, né? Depois a gente falar da escala gráfica. A escala numérica fornece a relação entre o comprimento de uma linha na planta e o correspondente comprimento no terreno. A gente já viu essa definição de escala lá atrás, né? Onde ó, a relação vai ser o quê? A escala vai ser 1 sobre o m, o módulo, que eu estava chamando de denominador, que é o módulo. Né? Então, o módulo é quantas vezes o real é maior que o desenho, que eu sempre falei, né? Lá atrás. O módulo é 1000 vezes maior do que o desenho. O real é 1000 vezes maior que o desenho. Ou quanto o desenho é maior que o real. Quando o módulo, quando é a escala de ampliação, o módulo, o desenho, quantas vezes é maior que o real. Né? Porque se é ampliação, eu não consigo ver ele no real. Então, eu tenho que ampliar. Tenho que aumentar aquele desenho para poder ver no papel. Que não é o nosso caso. Certo? A gente vai sempre trabalhar com escala de redução. Aqui na topografia, cartografia, geoprocessamento e assim vai. Nas disciplinas de agora fugiu a palavra, que é que eu me lembro. Então, só assim uma imagem para a gente comparar, né, a diferença de um real para o desenho. Né? Veja que o real, quantas vezes é maior do que um desenho, certo? E aqui a representação de um mesmo tema, certo? A mesma distância, ó, desse ponto a esse, em diferenças de escala. Certo? Veja que a escala de 1 para 50 mil, eu consigo ver o ponto assim com a distância maior. Né? Quando eu diminuo a minha escala, ou seja, aumento o meu módulo, ó, o tamanho da distância já vai diminuindo. Aumento mais ainda a minha escala. Ó. Vai chegar um momento que eu não vou ver esse detalhe. Certo? Aumentar tanto o módulo, vai chegar um momento que eu não vou conseguir ver esse detalhe. Certo? Então, ou seja, a gente tem que saber o menor tamanho que eu consigo colocar no papel. Certo? Esse menor tamanho é importante. Geralmente, esse menor tamanho é o tamanho do risco, né? O risco da caneta que está se fazendo no papel, ou da caneta, ou o risco da impressora. Então, geralmente é 0,02 milímetro. Aí pode ser menor do que isso, um pouquinho maior. Depende o meio que a gente está trabalhando, né? Como se calcula essa escala? Não é difícil, a gente presta atenção aqui, ó. Eu tenho um módulo, certo? Que é igual a quem? Lzão, o real, sobre o desenho. Eu posso representar a escala igual a 1 sobre o módulo. Que também posso dizer que a escala é Lzinho sobre Lzão. Certo? Eu calculo dessa maneira em comprimento linear. Quando eu passo para a área, ó, eu tenho que a área é igual a Azinho vezes M ao quadrado. Certo? Como é que a gente demonstra isso? Vamos tentar demonstrar aqui. Cadê a caneta? Vamos lá. Eu tenho que 1 sobre M é igual a quem? Como eu falei, a escala é 1 sobre M. Como eu também disse que a escala é Lzinho sobre Lzão. Se a escala é Lzinho sobre Lzão, pode dizer que é quem? 1 sobre M é igual a Lzinho sobre Lzão. Certo?
Vamos considerar que aqui seja um quadrado, eu quero calcular a área de um quadrado. Então, quando eu elevo isso ao quadrado aqui, ó, e elevo isso ao quadrado, eu vou ter o quê? 1 sobre m ao quadrado é igual a quem? Lzinho ao quadrado sobre Lzão ao quadrado. Lzinho ao quadrado é o quê? É Azinho. E Lzão ao quadrado? É Azão. Então, se eu chegar aqui e botar aqui 1 sobre m ao quadrado é igual a quem? Azinho sobre Azão. Que é a mesma coisa dizer ali em cima, ó. Azão, a área que eu quero achar no real, vai ser igual a quem? A Azinho, né? Ó, Azinho, eu passo Azão para cá, multiplico por 1. E Azinho eu multiplico pelo módulo ao quadrado. Então a diferença aqui, ó, do linear, ou da área, para o linear, é que vai ser o quê? Aqui o Lzinho, vamos botar o Lzão, né? Para a gente fazer o real, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a M módulo vezes Lzinho. Isso eu querendo achar o comprimento. Certo? Quando eu vou achar em área, eu só vou elevar esse módulo aqui, vai ser praticamente a mesma coisa, sempre que eu só elevo o módulo ao quadrado. Então, toda vez que eu for fazer qualquer coisa relacionada à área, eu tenho que elevar esse módulo aqui ao quadrado. Certo? Veja que a fórmula é bem parecida, mas a dedução está toda aqui. Ok? Então, vamos fazer um exercíciozinho de fixação, só para a gente memorizar tudo aquilo que a gente estava vendo. Certo? Eu tenho aí uma planta representada numa folha de papel de tal maneira que um canal de 0,9 km de extensão está representado por um segmento de reta de 0,45 metros. Então vamos tentar achar a escala dessa planta. Eu tenho o comprimento no real, o comprimento no papel e eu quero saber da minha escala. A gente viu lá atrás que escala é quem? Lzinho sobre Lzão, ou M1 sobre módulo. Então, mas primeiro, vamos transformar aqui, ó, um desses dois para ficar na mesma grandeza. Um aqui está em quilômetro, outro está em metro. Eu sei que 1 quilômetro equivale a quanto? A 1000 metros. Então, Lzão, ó, transformando Lzão para metros, se é 0,9 km, equivale a 900 metros. Certo? Então, jogando naquela fórmula que eu já tinha falado, né? A gente entendeu porque a gente utiliza essa fórmula. Então, eu tenho aqui que a escala é 1 sobre m, que é um módulo, sendo que eu não tenho um módulo aí eu só tenho quem? Lzinho e Lzão, então eu posso dizer que a escala é Lzinho sobre Lzão, que é igual a 0,45 sobre 900. Quando eu divido isso aqui por 0,45, vai dar 1. E eu divido 900 por 0,45, vai dar 2000. Então, minha escala é 1 sobre 2000. É tranquilo para fazer? Mesma coisa aqui, ó. Uma planta topográfica está desenhada na escala de 1 para 25.000. Calcule o comprimento de uma estrada que nesta planta possui 15,4 centímetros. Então aí eu tenho quem? Eu tenho a escala e tenho o meu Lzinho. Eu quero achar quem? O meu Lzão, o comprimento da estrada. Então, lembre-se que aqui eu não levo o módulo ao quadrado, né? Estou trabalhando com comprimento. Então, ó, usando aquele raciocínio, a escala é igual a 1 sobre Lzão. E eu tenho que, a minha escala é quem? 1 para 25.000, como a gente viu. Lzinho vai ser 15,40, que foi dado no problema. E eu quero achar o Lzão. Então, o Lzão deu 15,4 vezes 25.000, que vai dar 385 mil centímetros. Ou transformando para metro, eu divido por 100, fica 3.850 metros. E se eu quiser transformar esse metro para quilômetro, divido por 1.000, vai ficar 3,85 quilômetros. Tranquilo aí esses cálculos. E para a gente fixar um pouco mais, vamos lá tentar calcular esses comprimentos no real. No real não, desculpa, no papel, ó, que eu tenho uma rua de 30 metros, certo? No real. E quero saber esse comprimento no desenho.
tem uma escala diferente. Quando eu pego esse, quero fazer isso aqui para a escala de 1 para 100, eu faço como? É uma regra de 3 simples, né? Como a gente já viu. Se eu tenho, ó, escala é a mesma coisa de 1 sobre módulo, que meu módulo aqui é quanto? Ó, 100. Que é igual a quem? Lzinho sobre Lzão. Eu quero achar Lzinho, então meu Lzinho vai ser quem? Se eu pegar Lzinho, vai ser o módulo, desculpa, o modão, Lzão, né? Lzão, dividido pelo módulo. É o que eu vou fazer aqui, ó. Quem é Lzão? 30 metros. O módulo 100. Se eu pegar 30 dividido por 100, vai dar quanto? 0,3 metros. E se for a escala de 1 para 200? Eu pego 30 e divido por 200, vai dar quanto? 0,15 metros. A mesma coisa eu faço para 250. Pego 30 metros e divido por 250. 0,12, aqui 0,06 e 0,03 metros. Entendido? E desculpa, aqui não é Lzão não. É Lzinho, certo? O erro de digitação. Então vamos agora, certo? A gente viu a parte de escala numérica, que também esses cálculos servem para a escala gráfica. Mas a diferença de escala gráfica para a escala numérica é que a escala gráfica, certo? É uma forma diferente de eu representar no papel. Veja que é uma escala gráfica, eu não estou representando na forma de proporção, eu estou representando na forma de figura geométrica, certo? Onde ele define como a escala gráfica é utilizada para facilitar a leitura de um mapa, certo? Facilmente eu vejo aqui o quê? Eu estou vendo que daqui para cá é 1 centímetro no papel. Certo? Geralmente é utilizado como 1 centímetro. Então, estou vendo que 1 centímetro equivale a 20 metros no real. A minha escala aí não é 1 para 2.000, não é 1 para 20 metros, não é 1 para 20, né? Estou vendo que 1 centímetro vale 20 metros. Veja que estou trabalhando com grandezas diferentes. Então, eu tenho que botar na mesma grandeza. 20 metros é quantos centímetros? 1 centímetro eu tenho... desculpa, 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Então, se eu pegar 20 vezes 100, vai dar quanto? 2.000. Então, minha escala aí é 1 para 2.000. Facilmente eu vejo qual é a minha escala, certo? Isso é uma das importâncias. Eu consigo facilmente fazer a leitura dessa minha relação. Em um segmento de reta, dividido de modo a mostrar graficamente a relação entre as dimensões de um objeto no desenho e no terreno. Já segundo o Joly, ele diz que é um ábaco. Não sei se vocês sabem o que é um ábaco aqui, mas um ábaco, a gente aprende isso aqui no jardim de infância, na alfabetização, não falha a memória, não me lembro agora direito, certo? Que tem o quê? Ó? Aqui eu tenho várias fileiras aqui, certo? Que aqui tem umas bolinhas, a bolinha da unidade, da dezena, da centena. E aqui eu consigo calcular. Isso aqui parece com um ábaco, né? Por uma linha graduada, ó, divididas em partes iguais, certo? Aqui as linhas divididas em partes iguais, em centímetros, certo? 1 centímetro, 2 centímetros, aí vai depender da escala gráfica que a gente vai desenhar no papel, né? Na nossa planta, onde cada uma delas representa a unidade de comprimento escolhido para o terreno ou um dos seus múltiplos. É como a gente viu aqui, né? 1 centímetro é que está valendo a quanto no real? Está valendo a 2.000 centímetros, ok? E qual é a vantagem da escala gráfica? Este tipo de escala permite visualizar de modo facilmente apreensível as dimensões do objeto figuradas na carta. É como eu disse, no papel, a gente vê com a escala. Aqui 1 centímetro, certo? Aqui corresponde a quanto? Ó? A 1.000 centímetros. Então eu sei que aqui a minha escala é de quanto? 1 para 1.000. E a outra vantagem é que o uso da escala gráfica tem vantagem sobre o outro tipo, pois será reduzido ou ampliado, isso aqui é muito importante, juntamente com a carta, através de métodos xerográficos e fotogramétricos. Ou seja, se eu tenho uma escala gráfica, se eu reduzo ou amplio aquele meu desenho, aquela minha planta, a minha escala gráfica vai reduzir e ampliar de acordo com o desenho. Tipo aqui, ó, eu estou ampliando esse desenho aqui, ó, grosseiramente ampliando 100%. Eu passei de 1 centímetro, a distância desse ponto a esse, para 2 centímetros. Sendo que no desenho, no real,
eu vou aumentar essa figura, eu estou aumentando no papel. Mas se eu botar minha escala lá no papel de 1 para 1000, quando eu faço essa ampliação, eu vou estar pensando que isso aqui é quanto no real? Se aqui valia não, o real vale quanto? Se é 1 para 1000 centímetros, ele está valendo quanto? 10 metros, não é isso? Então, o real, isso aqui vale 10 metros. Se eu amplio meu desenho, ó, minha área lá no real, vai valer 20 metros. É o que eu estou dizendo aqui. Ó, minha escala é 1 para 1000. Se minha escala é 1 para 1000, aqui é 2 centímetros, vai valer quanto? 20 metros. Certo? Mas na escala gráfica, ela vai ampliar isso aqui, vai passar a ser 2 centímetros. Quando eu for medir lá com uma régua, vai estar 2 centímetros. Sendo que eu sei que 2 centímetros na escala gráfica equivale a quanto? Ó? A 1000 centímetros. Se eu fizer a minha escala aqui, ó, vamos lá. Vamos fazer a minha escala aqui. Ó. A escala é quem? 1 sobre o módulo. Ou escala é igual a quem? Lzinho sobre Lzão. Então eu tenho o que aqui? Minha escala vai ser igual a quem? Quem é Lzinho? 2. Quem é Lzão? 1000. Se eu for fazer minha escala aqui, ó, isso aqui vai ficar quanto? Ó? 1 sobre 500. Eita, que esse 500 ficou horrível. Por que fazer a escala de novo? A gente achava que a escala era 1 para 1000. No papel estava lá 1 para 1000. Não tinha esse aqui na gráfica. Então, se eu pegar agora esse 2 centímetros aqui, ó, vai valer quanto no real? Aí eu vou fazer agora o quê? Eu quero saber o valor no real. Eu sei que a escala é 1 para 500, então eu vou pegar 2 vezes 500 vai dar 1000. Então o real vai dar valendo quanto? 10 metros. É o que a gente tinha visto aqui, né? Valia 10 metros. Não vai valer 20 metros se eu estiver utilizando a escala de 1 para 1000. Então a importância é o quê? Quando eu amplio ou reduzo essa minha planta, ou minha carta, ou meu mapa, a escala gráfica vai acompanhar essa redução, essa ampliação. Então é muito importante devido a isso. Se eu tenho só a escala numérica, eu não vou estar vendo essa ampliação nem essa redução. Então, como construir essa escala gráfica a partir de uma escala numérica de 1 para 4000? Certo? Eu tenho uma escala lá numérica de 1 para 4000. Sabendo que a divisão principal é 1 centímetro. Então, vamos lá. Eu já sei que o módulo é quem? Lzão sobre Lzinho, ou então 1 sobre M, Lzinho sobre Lzão. É o mesmo raciocínio. Certo? Eu tenho o valor do módulo, que é quanto? 4000. Tem o valor de Lzinho, então meu Lzão vai valer quanto? 400. Eu passo isso aqui para metro para ficar mais visível, assim, um visual mais bonito. Então vai ficar 40 metros. Né? Quando eu vou desenhar, isso aqui já seria minha escala gráfica. 1 centímetro, não foi o que a gente achou, vale 40 metros. Sendo que para ficar mais bonitinho, mais visível na planta, a gente faz uma escala desta maneira, escala gráfica, certo? Ou ainda posso acrescentar o talão, que é esse 1 centímetro dividido em 10 partes iguais. 1 centímetro dividido em 10 partes iguais equivale a quê? A 1 milímetro. Então, cada partezinha dessa aqui está valendo 1 milímetro, certo? E aqui estaria minha escala completa. Eu posso desenhar minha escala gráfica só dessa maneira, ou desenhar dessa maneira aqui, que fica mais bonitinha, né? E o tamanho do papel e o objeto, certo? Ou seja, eu quero escolher o meu papel de acordo com o meu desenho, tá ok? Eu posso escolher um papel A4, A3, A2, A1, A0. Como é que eu faço isso? Ou eu quero trabalhar com uma escala tal, aí eu vou escolher o papel daquele jeito. Ou então eu quero trabalhar com papel A3, aí eu vou ter que trabalhar com tal escala, para condicionar o meu desenho, meu real no desenho. Então, primeiro, para escolher o papel de acordo com a escala, o papel de acordo com a escala. Não é o desenho de acordo com o papel, é o papel de acordo com a escala. Fazemos os seguintes cálculos. Para a representação no terreno, terão que ser levadas em consideração as dimensões x e y real. Ou seja, meu desenho é dessa maneira aqui. Eu tenho aqui, ó, o x e o y. O papel também, geralmente é retangular, geralmente não, né? Ele é retangular.
também tenho as dimensões quem? X e Y do papel, certo? Se eu escolher isso aqui como X, a dimensão maior, no papel a dimensão é maior, então no real eu vou escolher a dimensão maior para tentar fazer a escala da minha planta. Assim, ao aplicar a relação fundamental de escala, terá-se como resultado duas escalas. Eu vou ter duas escalas, uma para cada eixo. Eu tenho uma escala para o X e uma escala para o eixo Y. A escala escolhida para melhor representação, a porção em questão deve ser aquela que possui maior módulo. Por quê? Porque se eu consigo representar isso aqui, vamos dizer, numa escala de 1 para 100, aqui eu também, e aqui uma escala de 1 para 10. Então, se eu escolho a escala de 1 para 10, provavelmente eu não vou conseguir representar isso aqui no meu desenho. Só vou conseguir representar o eixo Y. Então, eu escolho a de maior módulo. Então, vamos lá. Ó. O real, eu tenho isso aqui. Ó. Botei dessa maneira, só para simplificar a compreensão, certo? Como fosse um retângulo. O real tem 10 centímetros, o lado do eixo X, e o eixo Y eu botei como 50 centímetros. Podia ser o contrário, o Y com 50 centímetros e o X com 10 centímetros, 10 metros, poderia. Agora, a menor distância do papel teria que ser em relação ao eixo Y. E aqui o X teria em relação a isso aqui. Dessa maneira, o eixo Y vai estar o maior comprimento vai ser relacionado com o maior comprimento do papel. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho aí aqui, ó, o Lzinho, o Lzão. Para escolher, fazer a escala vai ser quem? Lzinho sobre Lzão. Então, eu vou ter aí, ó, Lzinho 21 centímetros sobre 10 metros. 10 metros é a mesma coisa de 1000 centímetros. Então, meu módulo vai ser 47,6, que é a mesma coisa de 1 para 47,6. Certo? O eixo Y, eu faço o mesmo raciocínio, achei o módulo de 168,38. Certo? Então, qual dessas duas escalas seria escolhida? Seria 1 para 168,38. Mas sendo que isso aqui não é uma escala usual. Então, eu uso uma escala usual mais próxima, certo? Seria 1 para 200. Ok? Aqui os tipos de papel, o A1, A0, A2, A3, A4, sendo que esse A5 e A6 a gente não trabalha na topografia. O que a gente trabalha na topografia é do A0 ao A4. Quanto maior o A, menor o tamanho do papel. E na topografia a gente precisa maior quantidade de detalhes, mas estamos botando um papel pequeno. Vamos lá exercitar mais um pouquinho, certo? Só para a gente fixar esses conceitos, né? Vamos lá. Ao medirmos em um mapa cuja escala é de 1 para 1 milionésimo, certo? Isto é, 1 para 1 milhão, encontra-se uma estrada de 180 quilômetros de extensão. Aí pergunto, qual o comprimento gráfico equivalente? Quanto equivale esse Lzão? Eu quero achar o Lzão. Não, desculpa, o Lzinho. Comprimento gráfico é o comprimento do desenho, desculpa. Então tem aí ó, a escala de 1 para 1 milhão, o Lzão é igual a 180, eu quero achar o Lzinho. Eu jogo naquela fórmula nossa conhecida, a escala é 1 sobre... A escala é Lzinho sobre Lzão, então eu tenho, ó, faço a proporção aí, 1 sobre 1 milionésimo é igual a 1 sobre 180. Quando eu vou fazer essa divisão, esse valor ali saiu errado, digitadamente errado, né? 0,00114 é 0,0018 quilômetros, ou Lzinho é igual a 18 centímetros quando eu faço a transformação, certo? A segundo exemplo, a sexta questão, um loteamento de forma triangular, veja que a gente vai trabalhar com área agora, está representado em uma planta na escala de 1 para 5.000, com um triângulo de perímetro igual a 240 centímetros, cujo dois dos seus lados medem 80 e 60 centímetros. Calcule a área real do loteamento em metros quadrados e em hectares. Se a gente parar para raciocinar direitinho aí, esse triângulo aí é um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero conhecido, né? Onde um dos seus ângulos ele mede 90 graus. Esse triângulo conhecido, se vocês não estiverem antenando para isso, ó,
eu tenho aqui um triângulo de Pitágoras, conhecido, não é isso? Onde aqui mede 90 graus. Quem é esse triângulo conhecido que vocês sabem? É o que? Eu tenho que tem um dos seus catetos 3, o outro cateto 4 e a hipotenusa é 5. Se a parar para ver direitinho, é exatamente isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 80, 60 e 100. Se eu dividir todos os três lados, ó, 80 mais 60 dá quanto? 140. Mais 100 vai dar o perímetro de 240. Então eu tenho um triângulo aqui de 80, 60 e 100. Se eu dividir tudo por 20, ó, 80 por 20, 4. 60 por 20, 3. E 100 por 20, 5. Então, triângulo conhecido, triângulo de Pitágoras, né? Então, como é que eu faço a área desse triângulo? Vai ser quem? Base vezes altura dividido por 2. Então, a minha área vai ser base, L1, estou chamando de 80, L2, 60, base vezes altura dividido por 2. A minha área desse triângulo vai dar 2.400 centímetros quadrados. Que eu passando para metro, eu divido isso aqui por 10 a quarta, né? Um centímetro tem, um metro tem 100 centímetros. Mas sendo que aí eu estou transformando que tem, tá em quê? Está em quadrado. Então, 1 metro quadrado tem quantos centímetros quadrados? 10 a quarta. Então, para achar a escala, vai ser quem? Azinho sobre Azão. Lembra-se que a gente viu isso, sendo que também pode ser quem? 1 sobre módulo ao quadrado. Vai ser Azinho sobre Azão. 1 sobre módulo ao quadrado é igual a Azinho sobre Azão. Azinho deu 0,24. Eu levo esse 5.000 ao quadrado, vai dar quanto? 25 vezes 10 a sexta, vezes 0,24. Vai dar esse valor aqui, ó, 6 vezes 10 a sexta metros quadrados. Sendo que eu quero em metros quadrados e em hectare. 1 hectare equivale a quanto em metro quadrado? A 10 a quarta, né? Que é a mesma coisa de pegar, ó, um quadrado de 100 por 100 metros. Um quadrado de 100 por 100 metros vai dar igual a um hectare. Que é a mesma coisa de o quê? Um hectare é igual a 10 a quarta metros quadrados. Então, se eu tirar 10 a quarta aqui, vai ficar quanto? 6 vezes 10 ao quadrado. 6 vezes 10 ao quadrado é 600 hectares. Ok? Eu fiz desse jeito só para facilitar o cálculo. Essa última questão aqui, ó, uma propriedade rural está representada em uma planta na escala de 1 para 2000, certo? Sabendo-se que, ao medirmos sua área gráfica, encontrou-se para a mesma 0,128 metros quadrados. Aí ele pede a sua área real em hectare e sabendo que isso aqui é um quadrado, ele quer saber e o relevo é plano para a gente calcular o comprimento da cerca que limita essa propriedade. Então vamos lá. Eu quero saber a área real, pois ele deu a área do desenho e deu a escala. Eu sei que escala é igual a Azinho sobre Azão, né? E escala é 1 sobre o M ao quadrado quando eu estou trabalhando em área. Então, ó, 1 sobre o módulo ao quadrado, 1 sobre 2000 ao quadrado é igual a 0,128 sobre Azão. Se eu pego isso aqui, ó, 2 ao quadrado, 2000 ao quadrado vai ser quem? 4 vezes 10 a sexta vezes 0,128. 4 vezes 0,128 dá 5,12 vezes 10 a quinta, certo? Porque isso aqui é dar 0,512. Eu tirei um zero daqui, joguei para cá, joguei a vírgula para cá, então ficou 5,12 vezes 10 a quinta, metro quadrado. Quando eu tiro aqui, ó, eu quero em hectares também, quero não, esse é em hectare, desculpa. Mas eu achei em metro quadrado. Então, quando eu faço isso aqui, eu tiro 4 zeros daqui, ó, 10 a quarta, vai ficar quanto? 5,12 vezes 10, que é a mesma coisa de 51,2 hectares. E eu quero saber também, ó, esse meu perímetro aqui. Ele está falando que é um quadrado. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Se todos os lados são iguais, o meu comprimento vai ser quem? 4L. Sendo que eu tenho a área. Mas para eu calcular esse comprimento aqui através da área, vai ser como? Como é a área do quadrado? Não a área não é igual a L ao quadrado? Então, se eu pego esse L aqui e tiro a raiz da área, minha área é quanto?
51,2 vezes 10 a quarta. Se eu tirar a raiz daqui, vai dar quanto isso aqui? 715,54 metros. Mas isso aqui é só um lado. Eu quero saber o comprimento. O comprimento vai ser 4 vezes esse lado. O comprimento da cerca, né? Que é a mesma coisa do perímetro, certo? Aqui era para ser 2P igual ao comprimento da cerca, né? Não é o comprimento do meu alinhamento, não. É o comprimento da minha poligonal toda, certo? E eu só posso fazer isso porque, ó, a gente viu que na topografia ele está dizendo que o relevo é praticamente plano, ou seja, ele não vai ter essa sinuosidade aqui, porque se tivesse aqui, ó, quando eu jogo isso aqui na minha distância horizontal, que é essa distância que eu tenho aqui, ó, a distância real, né, essa distância desse ponto a esse ponto aqui, ó, quando eu faço a projeção aqui, essa distância aqui, ó, real seria maior que a distância do desenho. Então, eu não poderia ter com exatidão esse comprimento aqui, ó, do meu perímetro. Ok? Vamos ver agora a parte de cálculo de área, certo? Bom, pessoal, com essa parte aqui de cálculo de área, a gente termina a parte de planimetria, certo? Agora eu tenho que terminar a parte de planimetria com algum objetivo, né? Eu tenho os objetos do levantamento, que é o quê? Ângulos e distância, certo? Mas para que eu faço o levantamento da minha propriedade? Para eu ter só os ângulos da distância? Para eu ter essa proporção, jogar no papel, fazer com escala? Não, eu preciso de quê? De algum valor para comparar minha figura geométrica com outra figura. Então, esse valor que a gente tem é exatamente em cima das áreas. Então, com essas áreas eu consigo ter essa comparação, certo? Então, para fazer esses cálculos de área, eu tenho duas maneiras. Ou pelo processo direto ou pelo processo indireto. O processo direto é aqueles que a gente já conhece, a gente viu já várias vezes no segundo grau, né, que é o quê? Calcular a área de um triângulo, de um retângulo, de um trapézio, entre outros, né? E a gente já conhece. O cálculo do quadrado vai ser quem? Base vezes altura ao quadrado, que é L ao quadrado. Ou do retângulo, é o quê? Base vezes altura dividido por 2. No trapézio, base maior mais base menor dividido por 2. E assim vai. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, né? Desculpa. E temos o processo indireto, que é determinada a partir da área do desenho, certo? Que é esses que a gente vai aprender alguns métodos aqui nessa parte de cálculo de área. Certo? Eu tenho o método computacional, o gráfico, o método mecânico, o método pesagem e o método analítico. O gráfico, eu tenho minha poligonal lá, certo? De N lados, e eu posso chegar aqui, ó, e pegar no desenho, fazer esse desenho no papel milimetrado. Eu tenho a distância do desenho e tenho os ângulos. E no papel milimetrado eu vou ter o quê? Ó? Vários quadradozinhos de áreas conhecidas. Esse papel aqui, ó, é de quanto? De 10 milímetros, né? Ou de 1 milímetro. E assim vai, depende do nosso papel, né? Pode ser de 1 centímetro, mas depende do papel milimetrado. Então, vamos dizer que aqui eu tenho 1 centímetro, então aqui eu tenho 1 centímetro quadrado, né? Então, eu tenho aqui, eu conto quantos quadrados eu tenho dentro da minha figura geométrica e vejo a minha área dessa poligonal. Ah, professor, mas aqui, ó, tem os quadrados meio que estranho, né? Aí a gente vai calcular essas áreas aqui, desses quadrados meio estranhos, por aconchembramento. O que danado é isso? Eu vou pegar esse com esse, vai dar mais ou menos um quadrado. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, e assim eu vou contando. Esse com esse com esse, e assim eu vou aconchembrando todos os quadrados para ficar uma figura com um valor fechado de quadrados, certo? E multiplico por 1 centímetro quadrado, aí eu tenho minha área no desenho. Ou eu posso dividir essa minha figura aqui, a minha poligonal, em várias figuras geométricas conhecidas. Um quadrado, um retângulo, triângulos, posso dividir aqui em circunferências, certo? E a partir daqui, ó, eu faço o cálculo dessa área. A área desse quadrado aqui, desse triângulo é quanto? É base vezes altura, né? A base vezes a altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Aqui o quadrado, L é o quadrado. O retângulo, base vezes altura. E assim vai. Ok? Eu faço
a área de todas essas figuras geométricas conhecidas e depois somo todas as áreas. Aí eu tenho o valor da minha poligonal, da área do desenho, ok? Para achar o real é só você jogar na escala. O computacional é mais fácil de a gente fazer, é um comando que a gente dá no computador, mas a gente sabe que por trás dele tem alguns processos, né? Geralmente aqui é utilizado o cálculo analítico. E tem baseado aí no AutoCAD, no SURF, DataGeosys, como outros. O mecânico, eu vou utilizar um equipamento chamado de planímetro, certo? Esse planímetro ele tem dois braços articulados, com um ponto fixo, denominado polo, e um cursor na extremidade. Um ponto fixo, certo? E o cursor. Isso aqui é que vai caminhando no nosso desenho e aqui vai dando a leitura da nossa área, certo? Sendo que essa leitura aqui, ó, isso aqui, como eu estou trabalhando em várias plantas com escalas diferentes, certo? Eu não preciso trabalhar, aqui eu não consigo botar o valor da escala que eu estou trabalhando na planta. Então, ele vai dar um valor lá, um valor X. Então, aquele valor a gente vai converter para a escala daquela planta. Como é que a gente faz isso? Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou calibrar o meu planímetro, traçando um quadrado de medida conhecida da minha planta, certo? Em seguida faz a leitura desse quadrado 3 vezes, ou quantas vezes você achar necessário, né? Quantas vezes você fizer a leitura desse quadrado, melhor, pois eu vou tirar uma média dessas leituras, certo? Aí uma figura conhecida, 10 centímetros quadrados. Faço a primeira leitura, a segunda, a terceira, posso fazer N leituras, quantas tiver leitura, melhor. Que vou ter uma média dessas leituras. Depois faço a mesma coisa na leitura da minha poligonal. Faço N vezes a leitura dessa poligonal com o meu planímetro. Eu vou ter o valor do desenho. Eu tenho o valor do real, ou tenho o valor da minha poligonal e tenho o valor da minha calibração. Eu venho para a escala, ó, a minha escala, essa planta é para 2000. Se a escala é para 2000, ó, minha figura, conheça a área dela, né? A minha figura que eu fiz a calibração. Se é 10 por 10 centímetros, a minha área é quanto? 100 centímetros quadrados. Eu venho aqui, ó, minha escala é 1 para 2000, eu vou ter o quê? 1 para, vamos botar assim, 4 vezes 10 a sexta, eu acho melhor de interpretar. Vezes 10 a segunda, então vai ficar 4 vezes 10 a oitava centímetro quadrado. Eu passar para metro quadrado, eu tenho 4 zero, não é isso? Lembra-se? Que é 10 a quarta. Então, eu tenho 4 zero, vai ficar 10 a quarta. Era 10 oitava, fica 10 a quarta. Metros quadrados. Vamos passar logo para hectare? Então, a minha área real desse quadradozinho aqui, ó, vai dar 4 hectares. Mas eu quero saber a área da minha poligonal. Eu tenho essa leitura e tenho essa. Uma regra de 3 simples, ó. 23,41 está para 4 hectares. Então, 428,3 está para quantos hectares? Eu acho o valor do meu hectare da minha poligonal. Certo? Esse é o método mecânico. Temos o método pesagem. Pesagem. Eu tiro uma xerox da minha planta, certo? Nessa xerox eu faço um quadrado conhecido. Vou ter aqui um quadrado de 1 centímetro, certo? Quadrado. Pego esse 1 centímetro quadrado e peso na minha balança de precisão. Feito isso, eu pego a minha poligonal, peso ela também na minha balança de precisão, certo? Então aí eu vou ter duas pesagens. A pesagem da minha figura conhecida, que eu tenho uma área de 1 centímetro quadrado, e eu quero saber o valor da minha poligonal através dessas duas pesagens, certo? Faço a regra de 3 simples e tenho o valor da minha poligonal no desenho, 26 centímetros quadrados. Eu vou lá, vejo com a minha escala e transformo isso aqui para o real. Simples, né? E por último, temos outros métodos, certo? Eu só mostrei alguns métodos a vocês. Temos o método analítico, certo? No cálculo analítico da área, utiliza fórmula matemática a partir de cálculos da área do trapézio. Ou seja, eu tenho minha poligonal, vou tentar dividir essa minha poligonal em alguns trapézios, certo? Eu pego esse trapézio e esse trapézio. Ah, professor, mas eu só quero essa área daqui. Ok. Aí eu vou, ó, veja que aqui eu tenho o quê? Esses dois trapézios, dessa área verde. Se eu tirar dessa área verde tudinho, essa área daqui, ó, essa área azul, eu vou ter quem? Eu vou ter a minha área da poligonal que eu quero, essa área branca. Então eu venho aqui, ó, eu tenho esse trapézio aqui, mais esse trapézio é minha área verde. E minha área azul vai ser quem? Esse trapézio aqui, mais esse trapézio daqui, é minha área azul.
Então, tirando desse trapézio, esses dois trapézios, desse daqui, eu tenho a área branca. E como é que eu calculo o trapézio? Se a gente projetar para cá, eu vou ter quem aqui? Ó? X2, X3, X1, X4, Y4, Y1, Y2. O Y3 não vou precisar porque eu só estou trabalhando com o trapézio daqui. Ok? E assim vai. Tem esse cálculo aqui, eu não vou demonstrar, tem essa demonstração no livro, mas é um cálculo simples e que dá para a gente fazer sem problema nenhum. E que é utilizado nos cálculos computacionais. Ok? Então, como eu falei, pessoal, essa parte de cálculo de área a gente termina a parte de planimetria. Nas próximas apresentações a gente vai ver a altimetria, a gente vai começar a altimetria, certo? Então, qualquer dúvida, podem me procurar, estou aqui à disposição, certo? E fiquem à vontade.